O trabalho infantil refere-se às atividades econômicas ou atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos. Pela lei, somente a partir dos 14 anos e na condição de aprendiz, a pessoa pode exercer alguma atividade de trabalho. Trabalho para não depender da minha mãe, comprar minhas coisas e ajudar ela quando ela precisar. Trabalho porque eu preciso, não tenho ninguém para me ajudar. Eu trabalho desde que eu nasci, desde os 9 anos. Eu tô arrumando um dinheirinho aqui pro meu futuro. Crianças que trabalham são as que apresentam pior desempenho escolar. Meu sonho é ser jogador de futebol. Crianças que trabalham compõem grande parte da mão de obra sem qualificação e mal remunerada. Essa situação se perpetua pela vida adulta. Trabalho para sustentar minha família junto com meus pais, só isso. Crianças são os trabalhadores que mais sofrem ferimentos e mutilações. Crianças sem infância são tristes. Pensar primeiro no futuro da gente, né, para depois brincar. Ter crianças obrigadas a trabalhar representa uma grave ameaça ao futuro do país. O Brasil possui hoje instrumentos para tirar as crianças do trabalho infantil, garantir sua presença na escola e seu encaminhamento a políticas sociais que proporcionem qualidade de vida para elas e suas famílias. Esse trabalho começa com você. Desde que a Constituição de 1988 determinou a proteção a crianças e adolescentes como tarefa básica dos governos, da sociedade e das famílias, o enfrentamento ao trabalho infantil evoluiu bastante no Brasil. No início da última década do século XX, 8,5 milhões de jovens entre 5 e 17 anos trabalhavam no Brasil, o que representava 1/5 da população brasileira em idade escolar. A década de 90 foi marcada por uma série de medidas de proteção à infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica de Assistência Social, os primeiros programas de renda mínima vinculados à educação e a criação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET. A conscientização e a fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo PET foram responsáveis pela redução significativa de menores de 16 anos trabalhando em carvoarias, abatedouros e em outras situações degradantes e de risco. Como resultado, até 2002, 2 milhões de jovens deixaram o trabalho infantil. Mesmo assim, 10% de pequenos brasileiros ainda estavam trabalhando por muito pouco ou quase nada. Desde a sua criação em 2004, o Sistema Único de Assistência Social tem fortalecido a atuação coordenada entre os governos federal, estaduais e municipais nas iniciativas de proteção das crianças e adolescentes e de suas famílias. Essa articulação ficou mais forte com o Cadastro Único e a integração do PET ao programa Bolsa Família. Ao mesmo tempo, foram ampliados e melhorados os serviços socioeducativos para as crianças e adolescentes em situação de trabalho. Entre 2000 e 2010, a redução do trabalho na faixa etária de 10 a 15 anos foi de 10,8%, segundo o censo de 2010. Um resultado que provocou sentimentos contraditórios. Havia o que comemorar, mas também com o que se preocupar. O ritmo de queda foi menor no fim da década. A presença ainda de cerca de 1,6 milhões de crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos no mercado de trabalho revela um núcleo duro, resistente às iniciativas contra o trabalho infantil e que não é encontrado pela fiscalização. Está concentrado na área agrícola e nos pequenos empreendimentos informais dos centros urbanos. Encontra eco também em parte da sociedade, que não condena nem se choca com alguns tipos de trabalho infantil. Os argumentos para justificar essa posição são que o trabalho forma a criança e permite que ela fique longe das drogas. Pois é neste momento que seu trabalho de entrevistador ganha ainda mais importância e impacto social. Com sua observação e capacidade de analisar as informações dos entrevistados, será possível identificar situações de trabalho infantil nas famílias. A partir da informação registrada no Cadastro Único, uma rede de proteção vai oferecer opções
para que as crianças retomem sua infância com atividades próprias para a sua idade e para que toda a família tenha condições dignas de vida. O Cadastro Único é a principal fonte de dados sobre como vivem as famílias brasileiras de baixa renda. É com base nas informações do Cadastro Único que os gestores públicos fazem diagnósticos, planejam e executam ações eficientes de assistência social, saúde, educação e diversas outras áreas. A identificação de trabalho infantil é um dos pontos sensíveis na entrevista para preenchimento do Cadastro Único. Em muitas casas, é possível perceber meninas fazendo o serviço doméstico e cuidando dos irmãos mais novos, ou meninos ajudando o pai na lavoura. Embora o entrevistador possa não ter atribuições técnicas de um identificador, este poderá contribuir com a mesma e sua ação não deve ser reprimida. Caso tenha certeza que existe trabalho infantil, utilize o bloco 10 do cadastro para assinalar a opção Sim no quesito 10.01. Também será necessário listar o nome das crianças no 10.02. Na dúvida, não despreze sua percepção. Informe a situação ao gestor local. Ele vai providenciar uma visita à família. O entrevistador é um agente de mudança social. Você é responsável pelo primeiro contato com as famílias. Isso é determinante nas relações que vão se estabelecer entre as ações do Sistema Único de Assistência Social e a família atendida. É importante deixar sempre muito claro para a família que a busca de informações não tem a intenção de punir ninguém. O objetivo do nosso trabalho é bem diferente: integrar as pessoas e oferecer alternativas para tornar toda a família mais saudável, com filhos que vão ter uma vida melhor que a dos pais. E não somente aquela família em especial, mas toda a comunidade na qual ela se insere. Vale a pena explicar que o trabalho infantil, mesmo aceito pela sociedade, é prejudicial para a criança, porque perpetua a condição de mão de obra sem qualificação, o que muitas vezes faz com que gerações sucessivas da mesma família vivam na pobreza. Colaborando para fazer com que as crianças e adolescentes de sua região permaneçam na escola e sejam atendidas por uma rede de proteção social, você contribui com a construção de uma sociedade mais digna e cidadã.